Oi, gente, bom dia. Aqui estou no Café com Coragem, né? E hoje eu acrescentei um pouco de leite no meu café. Tudo bem com você? Eu sou Melissa, mãe da Poliana, sou escritora, sou artista, sou mulher. Inclusive nasci no dia 8 de março, com muito orgulho, Dia das Mulheres. Olha, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para você não perder as publicações do canal. E vem com a gente, rumo a quanto Deus permitir, amém? A arara passou. Esse vai ser meu café da manhã, muito gostoso. Café com leite, amargo, eu gosto. Olha só, eu tava pensando em falar com vocês sobre o próprio processo de comentar sobre os livros. E daí fui buscar, porque eu já estava pensando há algum tempo, como foi algo muito espontâneo isso que brotou de mim. Um dia eu resolvi falar sobre isso. E daí foi vindo toda uma playlist, até duas, né? Falando de Deus. Eu já comentava sobre a Bíblia. Ah, eu tô um pouco rouca, desculpa. Começou hoje. E café com coragem. E aqui é o café com coragem. Mas hoje tem um pouco de leite. Eu queria falar sobre esse processo. Eu fui buscar agora de manhã sobre. Hoje é segunda de manhã. São umas 8h20 da manhã. Fui buscar sobre autorização para. O que precisa de autorização quando você vai mencionar uma obra? E daí, numa das possibilidades que tá lá, é que você pode usar livremente o material de forma didática. Daí eu pensei, é isso mesmo, nós estamos aprendendo com isso. Mesclando as minhas experiências pessoais, o que Deus fala comigo, mas é como se fosse uma salinha de aula aqui. Outro dia minha filha falou, você, professora. E foi assim, espontâneo. Achei lindo, porque eu tô fazendo várias atividades com ela. E outra coisa que Deus me falou, não só uma salinha de aula, desculpa, mas também uma igreja, uma célula, um momento de oração, de falar de Deus. E daí me veio assim, autorização para falar de Deus. Porque desde criança a gente tem a noção de que é preciso ter autorização para falar de Deus, né? Uma criança pode falar de Deus? Jamais, né? Precisa crescer, precisa provar alguma coisa para falar de Deus. Não é algo natural. Ó, isso eu não tô falando, tô falando o que é nos passado. É algo artificial, né? Sendo que, na verdade, eu venho no caminho oposto. Deus é algo natural. E ele está atrelado aos nossos instintos, inclusive. Ao nosso ser natural, isso que eu tenho tentado buscar também. Ensinado a minha filha a colocar Deus no dia a dia dela, em todo momento. Na hora da gratidão e na hora da frustração. Na hora que ela quer algo e ela não tem. E a mamãe não pode dar se voltar a Deus. Os livros, eles têm donos, têm os autores.
Eu sei quanto é precioso. Eu sou autora, né? Então você não pode comercializar um livro, a não ser que você seja o autor, ou seja a editora que publicou. Mas Deus não tem um dono. E isso é nos passado. Quem é dono de Deus? Levanta a mão. Ah, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Uau! Mas e você, Maria? E você, João? Eu não tenho autorização para falar de Deus, sabe? E daí tem sim, sabe? Eu preciso colocar no seu dia a dia essa conversa. Daí você fala assim: ah, mas eu vou falar tudo errado. É que muitas vezes eu penso e todo esse processo, vocês acham que eu não penso? Ah, eu falei alguma coisa errada, fiz alguma coisa. É igual a apresentação. Você vai lá na frente na escola. Ai, meu Deus, eu vou falar alguma coisa errada, o professor vai estar olhando e não sei o que, não sei o que. Até hoje na faculdade, em todo lugar. E sim, você vai errar. Mesmo que você tiver doutorado, pós-doutorado e inventar algo além de tudo, você vai errar. As pessoas mais importantes erram muito. Rainhas erraram muito mais do que você. Porque quando você ganha um poder muito grande, aumenta a chance de você errar. E mais, eu digo, Deus está falando agora, esse erro aumenta a chance dele ser grave e foram gravíssimos. Erros de sangue, sabe? Não é um errinho que você vai cometer no seu TCC, não, e vai ter que ficar lá, ó. Vai pro professor, ele volta, tá errado. Vai. Eu sei, meu Deus, eu falei, eu vou desistir. Quando eu fui fazer minha monografia, né, de direito. Eu levantava a mão pra cabeça e minha mãe falava, vamos comer um lanche. Minha mãe tava comigo. Eu falava, não, mãe. Só falta isso, minha filha, calma. Não, vou deixar, não é pra mim isso não. Eu só sei cometer erros. E daí você vê pastores com igreja fechada, coisas sendo descobertas, pedofilia, quantas coisas na igreja católica. Todo mundo comete erros. Então, às vezes você está se importando, ah, eu vou falar uma palavra do português errada. Não é isso que Deus está olhando. Fala com ele, você não sabe falar, se você é analfabeto, não importa. Fale. Porque você precisa liberar essa conversa que tá travada e você se você só decora alguma oração, fica travado aquilo que você precisa falar com Deus. Você vê que quando eu leio os trechos é legal, mas quando eu desenvolvo as ideias e conto das minhas experiências, das minhas tristezas, de coisas que eu vi, é muito mais legal, sabe? Muito mais autêntico, muito mais humano, né? E nós sentimos dor, sentimos alegria e as coisas se entremeiam, sabe? Se entrelaçam. Arara. Arara é símbolo do amor, né? Ela é fiel até o fim da vida. E eu tava vendo, é como que eu tava vendo os animais de uma forma muito ingênua. E Deus me mostrou por esses dias que eu fui pesquisar. Os animais estupram, os animais têm tristeza, eles param de comer para morrer, tipo, suicídio mesmo. Eles deixam de respirar quando eles não querem mais viver, como os golfinhos. Eles têm, os cientistas têm suspeita deles fazerem suicídio quando eles são jogados num lugar que não é o habitat deles. Eles fazem várias coisas erradas e horríveis como o ser humano faz também. Então, sabe que erro? Daí eu falei assim, Deus, uau! Eu tava muito ingênua em relação a isso, eu tava no pensamento errado. Ele falou, tudo bem, reconduz. E é isso, estuda, reconduz. Eu tenho 2 Bíblias aqui em casa, uma evangélica e uma católica. E agora eu tava pensando,
Qual delas é a certa? Eu conheço o homem que escolheu os livros. Quem foi o homem que escolheu os livros? Eu estava lendo comentários de um historiador sobre o livro de Daniel. Eu não sei se é o livro todo, mas tem a parte final que tem as profecias que muitas igrejas já usaram, dizendo o dia do fim do mundo, fizeram as pessoas venderem tudo. E depois que o fim do mundo não aconteceu, elas se suicidaram por desespero, porque não tinham mais nada e o fim do mundo não aconteceu. Esse livro foi escrito por um homem que fingiu ser Daniel, porque tem palavras que são além do tempo de Daniel. Então os historiadores estudam tudo isso, sabe? Coisas que a gente não sabe. E ele escreve sobre o fim dos dias, como ele acreditava que estava vivendo. E ele, num bom intuito de levar esperança às pessoas do seu tempo, aos judeus do seu tempo. Às vezes, tem mentiras que a gente vai receber com bom intuito, mas não vão deixar de ser mentiras, né? Então, a ideia de que os animais são puros, como eu estava indo, são totalmente ingênuos, inocentes, era uma verdade linda. Eu falei, Deus, era tão lindo isso, o Senhor me tirou. Mas é uma mentira. E aí? Reconduz, reconduz, reconduz. Pode ser alguém que é o amor da sua vida, seu filho, uma hora você vai descobrir que ele tem as maldades dele e você precisa reconduzir, ajudar ele a reconduzir. Não adianta ficar, sabe, pôr o véu, não, ou o seu marido, eu não sei quem seja, sabe? Assim como Deus sempre me diz, e eu coloco às vezes em algumas obras minhas, pessoas que se deparam com grandes pecados de seus companheiros, de seus pais, de seus filhos, e em vez de reconduzir, encobre, 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 qual seja esse grande pecado. Por isso que a gente vê famílias encobrindo, encobrindo, e muitas vezes a vítima fica como? A mentirosa, sabe? A que tá causando escândalo, porque é preciso, né? Não quer admitir a verdade bonitinha é melhor e não é, entende? Eu senti um certo desânimo, mas foi legal essa conversa sobre fazer o comentário dos livros, sobre todo o processo. E eu digo para você, fale com Deus, fale tudo. Peça a Ele respostas. Pai, em nome de Jesus, traga a tua visão sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Não queremos nada que seja falso, mesmo que pareça muito bonito. Não queremos um pão bolorento, Pai. Nós queremos um pão bom de comer. Nós queremos aquilo que Jesus pode nos oferecer. Pai, em nome de Jesus. Não queremos datas falsas, não queremos... Senhor, queremos coisas verdadeiras, em nome de Jesus. Abre os caminhos, Senhor. Traga. Deus me disse para falar para vocês também sobre a educação de pessoas mais velhas, pessoas idosas, pessoas que passaram dos 40, 50 anos, que são analfabetas, e que é preciso um esforço para recuperar essas pessoas. Talvez até escreva livros sobre isso, sabe? Porque ele já tem falado há algum tempo batido nessa tecla. E ele me disse hoje que vê a gente, que a nossa vida é uma coisa só. E ele tem falado sobre isso. Tem uma reta ali que eu fiz com a minha filha para ela passar. Era um corredorzinho. Ah, não vou conseguir ver. Aqui. Uma coisa só, sabe?
E daí você olha, bebê, velho, Deus não vê, é uma coisa só. E você tem uma missão aqui. Ó, você tem a vida toda para fazer as coisas que você tem que fazer. Ele te deu alguns encargos, entende? Às vezes você está correndo por dinheiro e talvez talvez isso seja uma distração. Ou se você usar o seu dinheiro para concluir a sua missão, ótimo. Agora, se for usar o dinheiro para fugir disso, péssimo. Ó, e as pessoas não têm decrescimento de importância, segundo a firmeza da sua pele, segundo a sua aparência, a cor dos seus cabelos, se estão embranquecendo ou não. Não é assim, você vale 1000 como bebê, vai caindo até valer 0. Não é isso. Você tem um valor pronto, esse valor. Mesmo que você não cumpra a sua missão, mas Deus vai ficar muito decepcionado com você. Precisa fazer o bem, precisa fazer a vontade de Deus, que é o que Jesus disse. Ele diz: estudou comigo, esteve no meu caminho. Aparta-te de mim, porque não fez a vontade de Deus. Não fez a vontade do meu Pai. Então, não é sobre saber de cor toda a Bíblia. Não é sobre isso. Não é sobre conhecimento. Até porque a árvore do pecado é a árvore do bem e do mal, do conhecimento, né? Então, sabe tudo, então manipula, sabe? Manipula o conhecimento, manipula as coisas para que pareçam de certa forma. E esse é o grande pecado, a manipulação. A ingenuidade não é o problema, né? O problema é justamente o lobo, o manipulador. O problema não é se você é ingênuo, né? O problema é justamente o oposto. Deus, quando deu tudo para Satanás, ele foi ingênuo, deu beleza, deu tudo, deu poder. O problema era Deus ou era o manipulador? Então o problema é o manipulador. Então não se culpe, sabe? Não se culpe se as pessoas te enganaram, mentiram para você. O problema é o manipulador, nunca se culpe. A gente se culpa, né? Quando é ingênuo. É isso. Tchau a vocês. Até mais.